Corinthians agora, o Coringão que entrou em campo ontem para cumprir tabela pela Copa Sul-Americana e acabou batendo o Sport Huancayo por 5-0. Marco Belo, mas claro que todo mundo quer saber do novo técnico do Timão. Diz aí, Marco Belo. Tomás, pessoal do Papo de Craque, segunda edição da Transamérica, depois do não do técnico Renato Gaúcho, a diretoria do Corinthians não perdeu tempo e já foi atrás de outro treinador experiente, mas desta vez não um brasileiro, e sim uruguaio. Estou falando de Diego Aguirre, 55 anos de idade, treinador experiente, que já passou inclusive pelo futebol brasileiro, treinou São Paulo, Internacional e Atlético Mineiro. Ele estava no Al Rayyan do Catar e pediu demissão no ano passado para ficar mais perto da família no Uruguai. No momento, Aguirre está passando férias com sua esposa na Espanha, mas o treinador já recebeu um contato do Corinthians, recebeu algumas informações sobre qual o planejamento do Timão para os próximos anos, porque o Corinthians quer um treinador que tenha um projeto a longo prazo para o Timão. E a primeira impressão de Aguirre foi positiva. Além dele ter deixado o Al Rayyan justamente para voltar a trabalhar na América do Sul e, como eu disse, ficar mais perto da família, Aguirre gosta muito do futebol brasileiro e da cidade de São Paulo. Por isso, tudo caminha para um desfecho positivo, mas muita calma, é apenas um início de conversa e assim como aconteceu com o Renato Gaúcho, o Corinthians aguarda pela decisão do treinador, o uruguaio Diego Aguirre, para que estas conversas se transformem em uma proposta formal e aí sim o Corinthians poderia ter um novo treinador. Tomás? É interessante, né? Porque o Corinthians não sei se tem mais alguma equipe grande do futebol brasileiro que ainda não tenha embarcado nessa onda de técnicos estrangeiros, embora o Aguirre seja um técnico estrangeiro com asterisco, né? Porque é um técnico estrangeiro que jogou aqui no Brasil. É como, por exemplo, dizer que o Dario Pereira é um técnico estrangeiro. É um técnico, claro, que não nasceu no Brasil, mas fez a sua vida profissional aqui no Brasil, está muito mais ligado ao futebol brasileiro do que ao futebol uruguaio. O Aguirre não está mais ligado ao futebol brasileiro do que ao futebol uruguaio, mas tem uma ligação muito forte com o futebol brasileiro. Já treinou São Paulo, já treinou o Inter, jogou no São Paulo Futebol Clube, nos seus tempos de atleta profissional. Então é diferente. Mas ao contrário do São Paulo, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Santos, do Inter de Porto Alegre, o Corinthians ainda não investiu num técnico estrangeiro nessa nova onda dos gringos, né, Calil? E o último estrangeiro que trabalhou no Corinthians foi Daniel Passarella em 2005. E o auxiliar dele era Alejandro Sabella, que morreu. Isso, morreu recentemente. Bom, vamos lá. Primeiro, em relação ao Renato, duas situações. Eu não entendi quando ele fala que quer descansar com a família, porque ele demorou 4 dias para responder. Porque quem quer descansar, responde na hora. Olha, eu quero descansar, eu não quero trabalhar. Então ele escutou a proposta, ele escutou o salário, ele escutou os jogadores que ele teria à disposição. Depois ele resolveu que quer descansar, né? Porque se ele quisesse realmente apenas descansar, ele diria de cara, olha, eu não vou trabalhar agora, eu quero descansar. Demorou 4 dias para ele dizer que ia descansar. E outra coisa, eu entendo que o Renato fez bem. Eu não estou dizendo, preste atenção, se ele fez bem ou não em assumir o Corinthians. Isso é uma outra história. Mas ele fez bem em não se deixar seduzir pelas redes sociais. Porque muitos disseram que ele ia assumir o Corinthians porque a filha dele ganhou 200 mil seguidores nas redes sociais e que isso teria sensibilizado o Renato. Isso é uma grande bobagem. Por quê? Na primeira derrota do Corinthians, essas mesmas pessoas usariam essas mesmas redes sociais para xingar o Renato e para pedir para ele ser mandado embora. Ninguém pode pautar a vida por rede social, porque a maioria das pessoas que interagem em rede social nem corretamente se identificam, né?
Eles colocam lá Zezinho da Fiel, Joãozinho do Palmeiras, Marquinho do São Paulo, não sei quem do Santos, não sei quem do Mengão, eles nem colocam a foto e o nome correto na rede social. Então o Renato fez muito bem em não se deixar influenciar por rede social, porque esses mesmos caras daqui a pouco iam estar pedindo a saída dele, xingando o Renato e xingando a filha dele também, como fizeram no Grêmio. Agora, se ele fez bem ou não em vir ao Corinthians é uma decisão pessoal, eu só não gostei desse fato. Se ele falou que queria descansar e demorou 4 dias para ele ver que queria descansar, eu não entendi. Mas acho que ele deve ter discutido isso com a família, né? Paro agora para dar uma descansada, vamos viajar, ou será que eu já engato um outro trabalho? Isso é uma coisa a se conversar em casa, Calil. Agora, em relação ao Diego Aguirre, eu não consigo realmente compreender o interesse do Corinthians por esse treinador, porque ele foi razoável apenas no Inter, não foi bem no Atlético Mineiro, também foi razoável no São Paulo. Então a gente fica se perguntando, né? O Corinthians sempre foi o último estágio de um treinador. O cara chega no Corinthians depois que ele fez um monte de coisas em outros clubes. Coisas boas. Aí ele vai pro Corinthians, que o Corinthians é o top, né? É um clube gigante, com uma torcida gigante, com um padrão de exigência gigante. Eu realmente não consigo... Eu até gosto do Aguirre, eu conheço o Aguirre desde que ele foi centroavante do São Paulo nos anos 90, né? É uma boa pessoa, um cara correto, mas eu não consigo compreender, porque você imagina que o Corinthians cobice, por exemplo, o Renato, dá para entender, o Renato ganhou vários títulos, ele recuperou um monte de jogador no Grêmio que não vinha jogando, ele conseguiu coisas, o Grêmio colocou no mercado o Arthur, Cebolinha, PP, e outros que eu não lembro agora, mercê o trabalho do Renato, o clube ganhou dinheiro, tudo isso dá para entender. Agora, o interesse no Diego Aguirre, sinceramente, eu não entendo, porque eu entendo que ele não tem currículo para dirigir o Corinthians. O Corinthians tem que pensar em coisas maiores. Essa é a minha opinião. Vou te fazer uma pergunta já sobre isso, Calil, sobre outras opções, mas quero ouvir primeiro o nosso Roberto Carmona. Você gosta do nome do Diego Aguirre, que talvez no trabalho que mais chame a atenção recentemente tenha sido do São Paulo, quando ele levou o time, inclusive, à liderança do Campeonato Brasileiro, mas faltou fôlego na reta final para a conquista do título. Carmoninha. É verdade, faltou fôlego na reta final. Sobre o Aguirre, o Calil já falou, ele não fez um bom trabalho no Internacional, não fez no Atlético Mineiro e um trabalho razoável no São Paulo. Para quem precisa montar um esquema para não ficar pior do que já está, eu não sei se o Aguirre seria o nome indicado. O Renato Gaúcho, eu falei que ele não vinha para cá, porque quando a gente trabalhava cobrindo a seleção brasileira e viajava muito com ela, por muitas vezes a gente ia no voo da seleção, que ficava mais barato para a empresa, a gente acompanhar a seleção e tal. Na volta, quando a gente estava chegando ao Brasil, descia primeiro no Rio de Janeiro, porque tinha que fazer o transporte do Rio para cá, o avião que vinha de fora não vinha para São Paulo naquela oportunidade. Aí os cronistas gaúchos gozavam da gente, aí caipira vai para o interior, não sei o que tem, tal e coisa. E o Renato entrava nessa onda. Eu falei, o que você tem contra... Um dia eu perguntei, o que você tem contra o São Paulo? Pá, lá só tem caipira, não sei o que, o negócio é praia, o negócio é gente bonita e tal. E sempre eu cutucava ele nessa, porque eu tinha muita amizade com ele. Sempre cutucava ele nisso. E ele sempre falava a mesma coisa. Então, quer dizer, você nunca vai trabalhar no São Paulo um dia? Não vou. E eu fiquei com isso gravado e arrisquei. Agora, sobre o caso dele com o Corinthians, eu entendo que a diretoria do Corinthians foi irresponsável. Está vivendo uma situação econômica braba. Não tem dinheiro para fazer contratação. E tem que fazer uma coisa dessa, fazer uma proposta para o Renato Gaúcho vir para cá, expôs o Corinthians ao ridículo. Isso que eu queria dizer.
Muito bem, tá aí as opiniões do Carmona e do nosso José Calil. E tem mais. Diga. Se eu fosse conselheiro do Corinthians, faria um movimento dentro do conselho para chamar a responsabilidade da diretoria do Corinthians. A diretoria inteira. Em cima disso que o Carmona está dizendo, Tomás, o Renato, ele participou de um programa de TV longo, eu assisti. Foi o programa do Galvão Bueno, né? Bem Amigos. O Bem Amigos, foi muito bom o programa. Ele ficou lá 2 horas e tanto no ar. Dias antes, acho que foi uma semana antes do Mancini sair do Corinthians. E ele deixou meio claro ali que ele queria descansar, né? Ele falou que tinha recebido o convite do mundo árabe, um outro convite, comentou que tinha conversado com o presidente do Santos também, e que ele tinha dito isso, que ele queria descansar. Então me parece que era mais ou menos óbvio esse desfecho, né? Eu concordo com o Carmona, eu acho que o Corinthians, você vê, o Corinthians já perdeu uma semana sem treinador. Aí você vai falar, mas uma semana é pouco tempo, uma semana não é nada. É sim, porque daqui uma semana já começa o Campeonato Brasileiro. Então o treinador que teria 2 semanas para preparar um time para o Campeonato Brasileiro, agora terá uma semana ou até menos, porque... Menos, né? Porque até agora ele não foi contratado. Exatamente, se for o Aguirre, que o Belo falou aí que tá descansando com a esposa na Espanha, pô, até ele voltar para o Brasil, até ele conseguir aquele visto que precisa para poder trabalhar, ele não vai nem poder estrear na primeira rodada do Brasileiro. Então isso aconteceu também no Santos quando demoraram para contratar o Diniz. Você não pode ficar sem técnico, time grande não pode ficar sem técnico. Ah, mas põe lá um interino qualquer, aí você cai na armadilha do interino. Se o interino ganha, você vai efetivar o interino, aí ele começa a perder, você tem que tirar. E se ele perde, aí afunda mais ainda o barco. Então eu acho que a diretoria do Corinthians não está trabalhando bem. Se era para demitir o Mancini, já tinha que estar no bolso do colete, ou embaixo da manga, como dizem, com uma outra alternativa, né? Eu estava até comentando com o Silvio Luiz aqui fora do ar, ele concorda comigo. Um time grande, quando demite um técnico, você vai ver o Flamengo. Se o Flamengo demitir o Ceni, eu não sei se vai demitir, mas se o Flamengo demitir o Ceni, no dia seguinte tem outro técnico lá. Não pode ficar sem técnico, entendeu? Porque são dias muito preciosos. Não é a questão do jogo. Ah, ontem o jogo não valia nada, o Corinthians ganhou de 5. Tudo bem, mas não é a questão do jogo. É a questão do treino, do conhecimento do elenco, de uma opinião ou outra, de uma futura contratação. Isso tudo são dias irrecuperáveis que o Corinthians está perdendo sem treinador. Eu concordo com essa última parte do seu raciocínio, Calil. Eu só entendo que, uma vez que o Renato estava na praça, o Corinthians tinha, sim, na minha avaliação, discordando de vocês democraticamente, a obrigação de tentar o Renato, se ele entender que o Renato é uma boa saída, se ele entender que o Renato era a solução dos problemas. Nem estou dizendo que ele fosse a solução dos problemas, mas se o Corinthians entendia que ele poderia ser um bom técnico, tinha sim que tentá-lo, ainda que, e aí eu concordo de novo com você, Calil, o não era a resposta mais provável do Renato. Mas vai que não tenta o Renato, aí amanhã ou depois um outro time grande fica sem técnico, esse time grande vai lá, tenta o Renato e contrata, a diretoria seria cobrada. Pô, mas o Renato estava aí no mercado, vocês não tentaram? Agora ele acertou com o Atlético, acertou com o Flamengo, acertou com o Fluminense, acertou com o 15 de Piracicaba. Então, na minha avaliação, o Corinthians tinha que tentar. É um time grande, é um time gigante, como você disse, cara, é um time top, tem que tentar os grandes treinadores. Até porque não tem outro grande técnico aí no mercado. E aí chega a pergunta que eu queria fazer para vocês. O Calil não gosta do nome do Aguirre, talvez realmente não seja o nome ideal, mas que outra opção tem no mercado?